E aí, moçada, tudo bem? Hoje é sábado, amanhã é domingo e me ocorreu algo que eu costumo dizer nas aulas de dica de prova. Você que vai fazer uma prova no domingo agora, você tem certeza exatamente de que se preparou direitinho, que fez um bom trabalho, que pode fazer sua prova tranquilo? Pois é, uma das medidas que se deve ter quando se inicia um trabalho como estudar para um concurso público é conhecer exatamente as regras do jogo que a gente está entrando. As regras a gente já sabe onde estão no edital. Você deve começar o trabalho dando uma olhada no conteúdo programático de cada uma das matérias. Então, ali no edital você já sabe que tem cada uma das matérias e dentro das matérias os temas que serão abordados na prova. Se eu fosse você, eu tentaria conhecer a banca que vai elaborar a prova para você. Então, suponha que seja a VUNESP, ou a Fundação Carlos Chagas, ou o SESP. Existe um meio de trabalhar, uma forma de trabalhar peculiar de cada um deles. Existe uma base de dados contendo as informações, as matérias e as questões que vão ser abordadas nas provas. Eles são muito sigilosos com isso. Trabalhei para uma empresa que o serviço era guarda e gestão de informação, e a Fundação Carlos Chagas, por exemplo, se colocou numa condição que poderia ser nosso cliente, e na época simplesmente a empresa não passava pelo crivo da segurança que ela exigia, simplesmente para guardar informações que diziam respeito a editais. E dentro dessas informações havia backups de perguntas de provas anteriores, vejam só. Então há todo um controle rígido dessas empresas. Mas como você vai entrar numa disputa por uma vaga e vai ter que passar pelo crivo dessas questões de prova que são elaboradas por eles, seria interessante que você conhecesse o método de trabalho deles. Como é que são feitas as perguntas? Por exemplo, de língua portuguesa, existem aqueles professores que foram pagos para fazer aquelas questões e que têm uma forma de pensar a respeito de como fazer as perguntas. Informática. Então a Fundação Carlos Chagas, por exemplo, tem um modo muito peculiar hoje em dia de fazer questões, onde ela coloca um texto e dentro daquele texto, descrevendo uma circunstância qualquer, vem perguntas tentando encaixar situações do dia a dia, de utilização de software, de hardware, dentro daquele contexto citado. Então isso é muito próprio da Fundação Carlos Chagas. Então, faça o seguinte, tira uma cópia de cada uma das matérias, de cada conteúdo que vai ser cobrado na sua prova, coloca na primeira folha do seu caderno, em algum lugar onde você possa facilmente visualizar, e se certifique de você estar estudando realmente o que precisa estar estudando, tá? Tem gente que não se prepara muito bem e aí chega no dia da prova, tem uns caras que no dia da prova levam todo o material para estudar. Então a dica que eu sempre dou é o seguinte, se afasta dessa gente, porque essa gente não se preparou direitinho e aí chega na hora, começa a procurar informação nova, e vai que de repente você encosta ali do lado, vê uma coisinha ali nova, tipo ênclise. Aí você fala assim, meu Deus, não estudei esse assunto. Mas às vezes esse assunto não é o assunto da tua prova, o cara está totalmente por fora, por isso que ele está estudando ali naquele momento. Não é o teu caso, que se preparou direitinho. Compreende isso? Se afasta dessa gente. Só que para você chegar no dia da sua prova tranquilo, você tem que ter feito um bom trabalho. Separa um dia para dar uma olhada em editais anteriores, se o que foi cobrado no edital anterior caiu na prova. Você vai perceber que existem alguns temas que são recorrentes. Alguns temas são cobrados no edital e realmente aparecem na prova. Alguns temas são sempre cobrados no edital e nunca aparecem na prova. É aí que tem o macete que esses professores de cursinho têm em compreender isso por você. Ou seja, ele já viu tantas questões, já passou por tantas situações, que ele já conseguiu perceber, já tem esse feeling aí de como são elaboradas as questões de acordo com aquilo que é cobrado no edital. Por exemplo, na minha matéria informática, muitas vezes
se cobra lá, como apareceu agora no edital recentemente, cobrando o pacote Office da Microsoft. E aí, eu como professor vou dar o pacote Office todinho? Tem o Publisher, tem o Visio, tem o Groove. Nunca cai em questões desse assunto. Eu devo estudar o assunto Publisher? Não, querido. Agora, será que acontece alguma questão de Word, de Excel? Com certeza, com certeza. Então eu preciso focar o meu estudo em cima desses aplicativos. Está entendendo a ideia? Eu preciso perceber nos editais anteriores, de acordo com a prova que aconteceu para esse edital, quais são esses temas recorrentes e focar em cima desses temas recorrentes. Você já viu alguma prova de língua portuguesa que não apareça crase? Ou seja, a crase é um assunto que quando você se deparar com ele, quando você eleger um dia lá para estudar crase, ou estiver numa aula onde o professor esteja explicando o assunto crase, é o momento que você deve estar totalmente concentrado. Aliás, né, querido, se você não entendeu até hoje onde é que coloca essa crase, é porque você não está entendendo como trabalhar para concurso. Você deve memorizar isso. Memoriza. Você não sabe onde é que enfia essa coisinha até hoje. Já teve 1 milhão de aulas do assunto. Percebe? Compreenda onde está o problema. Tem temas que constantemente são abordados pela banca examinadora da prova que eu pretendo fazer. Então veja, se concentre, esteja focado nisso. Só que isso vai demandar um trabalho teu. Você vai ter que investir aí um dia inteiro, de repente conseguindo entender onde que estão esses pontos. E não adianta você dar uma olhada em provas também de 1983. Você tem que ver provas recentes, né? Qual é a linha de trabalho atualmente adotada por essas bancas, ok? Eu devo falar mais desse assunto em algum outro vídeo. Meu nome é Adalberto Pinto e eu espero que você esteja curtindo todos esses vídeos. Um abraço.